Olá, boa noite, pessoal. Tá mudo, seu Boa, Maurício. boa noite, Thalita, tudo bem? Boa noite, Maurilo, Boa Boa noite. Heloísa. noite. Vamos Tudo- primeiro parabenizar, né? Hoje é dia do dentista, Opa, né? boa. Bom dia. Ah, Né? o Nosso Parabéns pessoal para tá, nós. dia. o pessoal tá dando boa noite também, a Renata Uhum. Castro, Mona Lisa, boa noite a todos. Parabéns a todos nessa profissão aqui, que estamos aqui há muito tempo, né? Nessa história aqui, mas graças a Deus eu estava falando hoje com um uma pessoa que trabalha na área de odontologia, né, empresa, mundo corporativo, falando do que mudou na odontologia nesses últimos anos, né, impressionante, né, e nos últimos anos mesmo, deixa eu olhar para o digital, não estou nem falando alinhador, estou falando 10 anos para cá, história de scanner e faceta e o desenho virtual, impressionante que mudou a nossa odontologia, né. Bom Então, pra caramba. Então, parabéns a todos. Muito bom, muito legal. Hoje tem um papo interessante aqui com a Luísa e com o Maurilo. Você quer apresentar eles, Thalita? Não Não. sei se você tem um currículo deles, o que que você combinou de apresentar. Não, vamos falar deles, né? Que os dois são ortodontistas e os dois fazem parte, né, do nosso clube. Depois eles podem falar um pouquinho, né? Eles são os speakers do Selfie. Acho muito importante eles falarem, né? Maurílio, ele é professor também, né? A Luísa é especialista aí em ortodontia. Fiquem à vontade aí, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Maurilo obrigada. de São Paulo aqui, a Luísa de É, Recife. que É delícia, hein? coisa gostosa, maravilha, maravilha. Então, já que a Thalita já citou, né, que eles dois estão como speakers, mas eu gostaria que contar um pouquinho, né? Não foi do dia para a noite, né? Vocês começaram a trabalhar no projeto piloto, né? Isso. Quando a gente iniciou, né? Estava iniciando antes da gente oficialmente vir para o mercado, a gente, obviamente, sentiu a necessidade de ajustar o produto. Então, vocês começaram, quando foi que vocês começaram a usar? O convite veio. Boa noite a todos, né? O convite veio em janeiro do ano passado, né? E o Maurício perguntou, né, se eu topava o desafio aí da gente aprimorar o produto. Eu falei, vamos lá. Eu sempre gosto de estar inovando e conhecendo materiais e softwares e tudo mais. E para mim foi muito gratificante ver a evolução do selfie. Eu tenho usado bastante aqui no meu consultório, né, os alinhadores da selfie, e com excelentes resultados. Então, isso para mim foi um grande diferencial. Sim. E Eu você, também, Maurílio, começou quando? também comecei no começo do ano passado, né? Muito próximo da Luísa. Foi num papo com o Maurício também, lá na T1, e ele foi muito interessante, a gente começou a conversar sobre outras coisas, e de repente ele falou, me apresentou um projeto novo, que eu não imaginava que fosse tomar essas proporções, confesso a você, e me ofereceu uma possibilidade de aprimorar uma, um- uma situação, aprimorar um produto, questionar o que faltava para a gente, o que falta para o ortodontista para a gente, o que falta nesse produto para a gente conseguir evoluir com a ortodontia. E foi muito, muito legal a gente começar desde o primeiro Clean Viewer, mais básico, mais bruto, grosseiro, e passar por toda essa evolução, e ansioso, vamos começar logo com isso. Maurício, quando é que vai ter o lançamento? O pessoal perguntando, a gente acabava passando para alguns colegas, a gente acabava dando algumas, vamos dizer assim, uns spoilers, né? E ansiosos. Pô, vamos começar aí, Maurício, calma, calma, tem que deixar tudo bem redondo antes da gente abrir para o público. Aí até que em setembro a gente conseguiu convencer o Maurício, né? De liberar. Não, não me convenceram, não. A gente já estava tava na hora de lançar. A gente foi bem interessante esse projeto piloto, né? Vocês vivenciaram, né? Era um software.
O comentário do Maurilo foi bom, não? Como que você falou? Robusto? Não, era Não, mas bruto. bruto, Bruto. isso era software bruto. Eu diria que o Bem bruto bruto. era muito simples, não tinha nada, né? É, Era difícil conseguir fazer uma análise com aquele software. é. Tinha que E aí, confiar, fechar o olho é, e vamos, né? e aí eu acho que um dos passos principais, né? A gente não podia entrar no mercado com aquele software, mas era o que a gente Uhum. tinha naquele momento. E foi internamente, vamos lá, desenvolvemos o software, olha aqui, melhora isso, melhora aquilo, tal, tal, e conseguimos melhorar, botar esse software. Eu não vou lembrar, você lembra, Thalita, quando que a gente botou o Clean Viewer, a Uhum. primeira geração, a gente está na segunda geração do Clean Viewer, mas a Sim. primeira era uma tela azul, eu Abril acho ou que maio, Maurício, do ano por aí, passado. né? É, Acho que foi um pouquinho antes da BOR. Foi o que foi em Fortaleza, a BOR. Foi um a pouquinho avó foi em É, antes. junho, não é isso? Eu acho que Isso. Foi foi em em junho. maio que estava Foi em rodando. maio, isso. isso daí. Em maio começamos a rodar o Clean Viewer, Sim. uma cara mais Foi. parecida do atual, né? E não, e o congresso da BOR rolando, a gente lá, e a gente não podia lançar, não podia falar, olha, vai Quietinho. sair, né? Uma hora E a vai, gente, uma hora vai. É. Agora, um papo interessante do Maurílio lembrar isso, né? Sobre aquele bate-papo na Team One. sim, E assim, naquele bate-papo, era o Maurílio mais dois colegas nossos, dois amigos que eu admiro muito, né? amigos. Eu fiz a É. proposta para todos, né? Mas o Maurílio vestiu, e para ele encaixou muito a ideia, né? Os Uhum. outros colegas, eles ficaram, não sei e tal, mas em cima do muro. E ele não, o Maurílio desde o início falou, não, poxa, até é sensacional, isso, vamos lá, direto dando feedback, melhoria. Então, é, é o perfil, né? Perfil de cada profissional, o jeito que ela trabalha, e o Maurílio se encaixou. Não está certo nem errado, mas é o perfil do Maurílio, o perfil da Luísa também, querer experimentar coisa nova, E e foi muito legal esse começo aí. Deixa eu aproveitar, vamos perguntar aqui para o pessoal que está nos assistindo, vou fazer uma pergunta. A gente começou, deixa eu procurar aqui, enquete. A gente começou a usar o piloto, né, em janeiro, não, fevereiro de 2022. E lançamos no Congresso da SPO em setembro. E a gente tinha 500 casos em andamento. Muita gente participou do piloto. Eu não sei se aqui desse grupo, tem um grupo que está entrando aqui. Deixa eu ver se desse grupo alguém participou. Ó. Grupo piloto. Vocês fez parte do grupo piloto self? Pessoal, muita gente vem e fala assim: nossa, vocês desenvolveram, criaram coisa nova. Quando falam isso, muitas vezes parece que a criação é nossa, a responsabilidade é nossa, e não. A responsabilidade teve muita gente que deu pitaco, muita gente que deu ideia, e continua dando, a gente E continua continua correndo andando, né? atrás, Sim. a gente o grupo continua não correndo para. atrás, O né? grupo todo dia tem alguma mensagem, tem alguma sugestão, sempre tem É. Por que não algo. acrescentamos isso, aquilo? Maurício, calma, não é tão Sim. simples assim, É, né? O Maurinho me deu uma esses dias, né? Isso eu acho Ele muito tá ali, bacana, ó. a aceitação. Na hora que a gente fala, Sim, vocês vão atrás e vê se é válido e normalmente vocês vão lá e fazem adequações. Isso é muito bacana. Pulando aí todo o histórico, mas recentemente eu tive um problema com uma mentorada que ela aprovou o caso e encerrou a mentoria. E aí eu tinha passado todas as instruções lá no chat da mentoria e quando ela encerrou, sumiu tudo. Sumiu tudo. Aí eu falei, gente, não tem como deixar isso salvo no histórico. Tá salvo no histórico, agora vocês salvam no histórico. Então, assim, são pequenas ações, mas que fazem toda a diferença, né, para todo mundo que está envolvido, que usa o produto. Eu acho isso Sim. muito bacana. Deixa eu ver aqui o resultado, né? 89% não participou, 11% participou, né, do nosso grupo Grupo piloto. piloto. Apesar de ter participado ou não, ainda é aberto. Qualquer um, qualquer momento, pode experimentar, usar o produto e vir com sugestões. A gente está todos ouvidos, né? A gente, vamos dizer, tem muita coisa que a gente gostaria de implementar
mas a gente tem que respeitar, é muito trabalho, muita coisa, né? Poxa, é só mudar isso, aquilo, não é só mudar isso, aquilo. E a hora que você TI, entra na história de software, tem o pessoal do TI, às vezes, eu tenho nossa, que tomar cuidado como eu falo com eles, né? Porque é, eles olham feio para mim. Mas a hora que você olha num software, você tem que remendar uma coisa aqui ali que já está remendada, que está remendado, então é complicado. E muita coisa a gente sabe que a gente vai conseguir implementar, a gente vai em curto prazo. Tem coisa que a gente sabe que vai implementar, mas vai demorar um pouco mais, porque tem outras melhorias para aquilo acontecer. Então, é tudo um aprendizado, né? É, tem um comentário aqui da é, Renata. da Renata Castro, ela fez que dificilmente encontraria um artigo científico com um tamanho amostra, né? E para iniciar com 500 casos tratados é excelente. Sim, eu acho que nos ajudou demais, né, em percepção, melhoria e segurança de saber o que a gente estava botando no mercado, né? Então, é, foi muito bom. E não pense que a gente parou nos 500 casos. Todo caso é documentado, é salvo, a gente está indo com um número bem significante de casos ainda. Então, isso é muito legal. Então, tem muita coisa para acontecer, muita melhoria. Estamos trabalhando aí de forma intensa para isso e, claro, que vamos aos poucos contando para vocês, né? Já que eu quero soltar uma outra pergunta, tem aqui na enquete. Vou voltar aqui. Eu quero entender aqui de vocês, para a gente abrir uma pergunta diferente. Eu vou fazer essa pergunta para a Luísa e para o Maurilo, né? É, que tipo de business, que tipo de negócio é o consultório deles atualmente, tá? E daí eu vou perguntar para vocês aí que estão nos assistindo também, né? Qual que é o business de vocês? Vocês só usam um tipo de produto? Complete, Yield Plan, Self Plan? Eu, infelizmente, na hora de fazer aqui a pergunta, eu deixei só uma marcação, não dá para marcar várias, né? Então, infelizmente, só dá para marcar uma. Mas, ou somente brackets. Tem muita gente que não usa alinhador ainda. Então, ah, o Complete, né, aquele full service, você manda a documentação, recebe os alinhadores. E o Plan, para quem não sabe, você planeja usando qualquer software, nos encaminha os arquivos STL, nós vamos imprimir. E o Self Plan, você manda a documentação, nós fazemos um planejamento e ao invés de enviar alinhadores para vocês, nós enviamos arquivos STL para vocês imprimirem no consultório. Então, só para entender o perfil de vocês, o que se mais tem no consultório, né? Eu sei que tanto o Maurílio como a Luísa não têm só um produto, eles têm um Tá. mix de produtos, né? Mas tem o produto principal. Vou perguntar para vocês o que é o principal no consultório de vocês hoje, né? E uma coisa, a gente tá, eu tô há 21 anos nesse mundo de brackets, de alinhadores. Tô há 21 anos. No mundo de brackets eu tô há desde a época que eu me formei, já trabalhava com meu pai, então eu estou há 30 anos, 31 anos. Mas 21 no mundo de brackets, você fica de alinhadores, fica tão envolvido com alinhadores, parece que todo mundo pratica alinhadores. E eu tenho a oportunidade de viajar muito, conversar com muita gente, dar curso e especialização, eu vejo que muita gente ainda não usa alinhador por N motivos, insegurança, preço, tá na zona de conforto, não precisa. Então, tem N pessoas. Aquele cara que está muito bracket, alinhador, isso é até surpresa às vezes. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o perfil desse grupo, né? A gente tem 77% com perfil complete e somente brackets tem 23% do grupo. Só para a gente ter uma visão geral. E é algo super natural isso, né? E aí, eu vou fazer a pergunta para vocês, Maurilo e Luísa. Qual que é o modelo de negócio de vocês, né? Eu acho que todo mundo começou com brackets e o alinhador não foi do dia para a noite, foi aos poucos. Mas vocês dois já têm bastante tempo de alinhador, né? Então, o que que vocês fazem hoje em dia? O que que vocês praticam? O que que você mais vende? Mas, assim, uma visão geral do seu business. Como que você é? Então, vamos lá. Hoje, eu vou falar para você que a minha clínica tem 70% alinhador, 30%
brackets, certo? Eu não coloquei nesse percentual os tratamentos ortopédicos que eu faço em crianças com aparelhos ortopédicos sem ser o alinhador, né? Não faço ortopedia com alinhador, não tenho essa expertise ainda, né? Então eu confio ainda mais na minha formação, que o professor Kurt, que ensinou ortopedia para a gente com os aparelhos ortopédicos, que o Maurício conhece muito bem, pelos anos que nós ficamos lá na Unip, né, Maurício? Então, mas eu vou falar para você, a ortodontia em si, não estou falando que eu não faço nada de ortopedia com alinhador, mas a ortodontia em si, eu ainda levo na minha clínica 30% de fixos. Em alguns momentos eu trabalho com híbrido, então acelera um pouco o tratamento com o aparelho fixo. Por exemplo, eu tenho um giro de um premolar, eu faço primeiro esse giro com o aparelho fixo para depois colocar o alinhador, que aí eu diminuo muito a quantidade e acelero muito o tempo. Diminuo muito a quantidade de alinhadores e acelero a velocidade do tratamento, né? Algumas expansões, eu prefiro fazer a expansão primeiro com algum tipo de aparelho fixo e depois colocar o alinhador, né? Tem alguns casos que eu começo e finalizo com o fixo. Não são todos. Hoje, bem menos. Por quê? Porque o Self me propôs, me deu essa possibilidade, uma possibilidade que eu não tinha, de ser protagonista do tratamento e conseguir fazer algumas alterações que antes eu não conseguia. Então, tinha aquele tratamento fechado, quadrado, que muitas vezes não supria com o que eu desejava, com a minha expectativa. Então, o que aconteceu? Depois que eu comecei a trabalhar com selfie, eu comecei a diminuir o número de aparelhos fixos na clínica. Essa é uma realidade. Então, eu comecei a trabalhar mais com alinhador e menos com fixo. Não por não confiar em outros sistemas, por trabalhar dessa forma. Eu gosto de ter essa possibilidade de alterar o tratamento, mudar o tratamento a qualquer momento, não ter liberdade, ser protagonista realmente, voltar a ser ortodontista, né? Uma coisa que o alinhador estava me tirando, eu acho, pelo menos para mim, o que eu senti é que eu deixei de ser ortodontista. Eu estava sendo uma máquina de trocar plástico e eu não tinha muita autonomia. Óbvio que a gente coloca acessórios, faz algumas movimentações, mas eu perdi um pouco essa. Eu estava perdendo com os alinhadores, ou eu não tinha com os alinhadores essa liberdade e essa autonomia que eu tenho com esse sistema, né? Então eu voltei, agora eu estou usando mais alinhadores por conta disso, né? Legal, Legal. legal. E você, Luísa, e você nos alinha, antes da Luísa, na linha dos alinhadores, você faz alinhador no consultório, você planeja ou você usa a linha do Complete, que é o full Eu service? uso o Complete. Eu uso o Complete, já fiz não com Self, com outros sistemas. Usava o meu software de planejamento, fazia as impressões, só que vi que eu consigo suprir isso com o Complete, me dá muito menos trabalho, eu ganho muito com mais tempo trabalhando com o Complete, né? Então eu fui gradativamente abandonando os meus planejamentos com os meus softwares de planejamento, e utilizando só o Complete. O Complete está me suprindo perfeitamente o que eu preciso. Legal, legal. Agora, a Luísa, conta um pouquinho da experiência dela, por Tá. favor. Hoje aqui na minha clínica, seria mais ou menos também 70% do público usando alinhador, e os outros 30% seria dividido em ortopedia funcional e bracket. E assim como o Maurilo falou, grande parte dos meus pacientes de bracket eu finalizo com alinhador. E muitas vezes essa finalização eu termino optando por usar a opção do U-Plane, do Selfie, né? E até pacientes que estavam antes do projeto, né, usando bracket,
E eu sabia que faltava pouca coisa para finalização. Falei, vamos tirar, vamos finalizar com alinhador, porque eu vejo muito mais qualidade em posição de refino, né, de detalhe, fazer isso com alinhador do que com bracket. Ah, Então, legal. ainda tem alguns casos, né, de rotações, que a gente sabe que um pré-molar que está super rotacionado vai aí 40, 50 alinhadores para resolver uma rotação de pré-molar. Então, isso é contraproducente na clínica. E termina que eu faço uma mecânica inicial com bracket e depois eu passo para finalizar com os alinhadores e tenho tido excelentes resultados, uma aceitação alta por parte dos meus pacientes. Eu tenho um público muito diversificado, faço alguma ortopedia também com alinhador, a depender da indicação dos casos, quando não tem uma pegada tão relacionada à função respiratória, postura de língua, né? Eu consigo fazer um movimento ortopédico usando alinhador, associado a elástico, associado a alguns detalhes que a gente consegue ajustar com o plástico e entregar um bom resultado para a família, né? Porque não é uma escolha só da criança, muitas vezes são os pais que não querem que os filhos coloquem aparelhos removíveis mais complexos ou que dificulte a fala, que envolva o psicológico deles, e aí eu não deixo de tratar. A verdade é essa, a gente vai conversando e escolhe o melhor caminho. Legal, legal. Uma história da Luísa interessante, né? A Luísa trabalhava exclusivamente com Complete, aí de repente eu, né, acompanhando, conversando com ela começou a usar o Plano. Me conta dessa mudança, assim, você só usava Complete, de repente eu dei um estalo, É, assim, eu é vou a começar a curiosidade planejar de agora. sempre, É, né, Maurício? Assim, é. eu gosto muito de eu mesma mexer nas ferramentas de posicionamento dentário. Muitas vezes eu até falo para os técnicos, olha, rotaciona mais tantos graus para mesial, angula tantos graus para distal. Então, eu entrego em detalhes, até alfanuméricos, o que eles devem fazer. E muitas vezes eu falo, não, é um caso que é uma pequena recidiva, ou um caso muito mais simples, deixa eu mesmo mexer aqui para ver se vai funcionar também. E é o experimento, é saber que eu posso tanto dispor do Complete, que me atende super bem, casos moderados ou complexos, eu sempre mando pro Complete, porque, como o Maurilo falou, acelera muito o nosso tempo clínico, né? E a gente tem uma equipe muito bem preparada aí na construção do CleanViewer. Mas uns casos de pequenos detalhes eu gosto de fazer. Confesso, Legal. assim, já E, migrei de um alinhador para outro para terminar com selfie. Eu já estou Fazer preguiçoso, nem pequenos detalhes mais. e, foi o- exatamente o que eu queria que fosse feito e conseguir isso. E principalmente é o torque radicular, o recorte do alinhador, a linha de recorte do alinhador. Então, com o U-Plane eu consegui essa individualização e estou bem satisfeita de ter os dois serviços, né? legal. Tanto confiar no Complete, como também eu planejar, mandar para imprimir e vir com toda a qualidade, porque vem como se fosse um Complete, a caixa, o estojinho, o nomezinho, tudo perfeito. Então, o paciente nem sabe quem planejou, se foi eu sozinha ou se foi com a equipe do Selfie. Isso é bem bacana. Legal. Curiosidade, que software que você usa para planejar? Eu uso o Artiform. Artform, e demorou para você aprender a usar ele? Porque muita gente tem um receio, né? Ah, eu vou ter que aprender a usar Ó, o software. primeira vez Você. que eu abri, eu comecei, aí degringolava tudo, falava, ah, não vou mais, não. Aí Eu já usei o Artform, um já usei dia o com calma, eu Artform. fui lá abrir de novo, aí já caminhou um pouquinho, eu falei, ó, ó. Então, aquela história de você não ficar amarrado, em um só sistema ou ficar dependente. Eu gosto da liberdade de escolhas e de ferramentas. Independente de ser o plástico ou ser o software, eu gosto Legal, da liberdade. legal. Eu já Que usei o bom. Artform,
já usei o OrthoRx, já usei o Dental One por causa do Bate. Bate me apresentou o Dental One, eu não conhecia, eu achei bem legal. Inclusive, até comentei com a Luísa, eu falei, Luísa, você está usando o Artform? Dá uma olhada no Dental One. Vou É lá, eu vou dar legal essa também. olhada lá no Dá uma Dental. olhada que vale a pena você dar uma olhada. Eu achei bem legal o Dental One. Legal. Eu vou fazer mais uma pergunta para o povo aqui, né? É assim, a gente tem muitos, né, doutores em momentos e fases diferentes. Abriu, a hora que a gente começou a tratar pacientes no mundo digital, abriu um leque que até então não tinha. O leque de você poder compartilhar casos com o colega, trocar ideia, suporte. Meu pai, ortodontista, até hoje está nativa, mas eu lembro, vou voltar alguns anos atrás, uns quase 30 anos atrás, como que funcionava quando você queria compartilhar uma ideia com um colega. Então, meu pai marcava, vinha lá no consultório, um colega, com modelos de gesso, 6, 7, 10 modelos de gesso, botava ali e ficava discutindo com meu pai. Pasta ortodôntica, modelo gesto da evolução atual, Ando em e era cima da assim, foto, desenhando por cima. isso, era assim que se discutia. Olha, o caso era assim, está evoluindo assim. Quantas vezes eu vi meu pai dando esse tipo de trocar de experiência, né? De trocar ideia. Meu pai mostrava os casos dele, os caras mostravam dos outros. Quantas vezes eu vi? E era assim que funcionava. Hoje em dia, o mundo mudou, né? O digital tornou muito fácil. Um botão eu compartilho um caso, escrevo. Então, isso é sensacional. Não tem o certo ou errado. É só para entender aqui também do público que está fazendo sobre segurança clínica. Eu não sei se é segurança clínica ou simplesmente a possibilidade de poder compartilhar, né? Você gostaria ou precisa de suporte de um mentor para revisar seus casos? Eu botei aqui gostaria, ou gosta ou precisa, e botei mentor, mas poderia ser um amigo, pode ser compartilhar. Você gosta de compartilhar com alguém? Quantas vezes você não está com. Eu, às vezes, eu tenho pepino, eu vou lá, eu tenho a Elaine ali do meu lado. Elaine, poxa, o que você acha? E a mesma coisa, ela vem comigo, a gente troca ideia. Não existe aquela absoluta ciência, uma ciência exata, a ortodontia não é. Tem número, tem um montão de coisa e não é uma ciência exata. Então, tem muito dessa questão de você poder compartilhar, e é gostoso isso, né? Então, e isso tem a ver com o nosso, coisa que eu vou perguntar daqui a pouco, agora para vocês, deixa eu ver a conclusão aqui, que é o nosso Club Self. Eu vou encerrar aqui, vamos compartilhar resultados. Olha que legal, 100%. 100% dos colegas gostam de compartilhar. É impressionante o que favorece a comunicação. Quem sai ganhando, nós profissionais, é o paciente. Então, o digital veio com N benefícios. Esse eu considero um grande benefício, que eu acho muito legal, muito legal. Eu tenho uma colega, Maurício, colega nossa, e que ela participa do clube, né? E às vezes ela coloca vários casos, vários, vários. Aí eu falo, o que você quer discutir desses casos aí? Não, eu coloquei só para a gente dar uma olhadinha juntos. Então tá bom, vamos lá. Ela sabe tudo, ela sabia tudo. Ela é capaz de até me corrigir em algum caso específico. Mas não, vamos só dar uma olhadinha juntos. A gente senta, dá aquela olhadinha. E assim, você falando do seu pai sentado na mesa com os modelos, me veio na memória uma recordação, na época ainda de especialização. Estávamos começando a tratar nossos primeiros pacientes de ortodontia. E no carro de amigos, às vezes, levávamos para especialização as pastas, os modelos. Tinha que ter uma mochila para conseguir levar. E abria, enquanto ia de um lugar para outro, abria, olha, dá uma olhada aqui, o que você acha? O que a gente pode fazer? Isso era uma coisa bem legal. E hoje eu consigo fazer isso com alguns amigos que estão no clube, virtualmente, né? Virtualmente. Bem legal isso aí. Tem alguns amigos que trocavam essa ideia comigo, que estão comigo no clube, e nós estamos fazendo isso agora, só que Muito virtualmente. legal, muito Muito legal. legal. Deixa eu detalhar para o pessoal que está aqui nos ouvindo, né, o que é o clube. O Self
quem não conhece o Self, ele tem vários conceitos diferentes, né? A gente desenvolveu conceitos, a gente fez um esforço para transformar o modelo de alinhadores num algo adaptável à nossa ortodontia convencional. A maioria das empresas pega um pacote e joga no colo de vocês e vocês se viram com os alinhadores. A gente não, a gente manda os alinhadores trimestralmente, você pode parar, continuar. Então a gente criou vários fluxos diferentes, muito parecido com a nossa ortodontia convencional. E para quem olha aqui do nosso lado, aqui é um esforço enorme você fazer isso. Estou falando no âmbito de fábrica, não é eu ter um laboratório com 10 casos por dia. Fábrica é muito caso, é um fluxo de produção muito grande. Eu consegui parar, controlar, voltar. É um esforço muito grande para conseguir isso. E a gente conseguiu fazer. Então, são coisas novas. E nesse conceito do novo, a gente adotou também a educação. O que a gente acredita de educação? O que a gente pensa de educação? No meu entender, a melhor pessoa para educar, a gente tem equipe, né, de suporte clínico, nossa equipe. Nossa equipe tem experiência clínica. A Thalita também está lá quase todos os dias, mas ela tem o consultório dela, tem experiência clínica e tal. Mas a Thalita tem a experiência dela. O Maurilo tem a experiência dele, a Luísa tem a experiência dele. E, nesse mundo, muita gente vai se identificar, por exemplo, com o jeito de o Maurilo pensar. Eles tiveram a formação específica, então a comunicação faz mais sentido. A mesma coisa que a Luísa. A Luísa tem o seu relacionamento, alunos, amigos que tiveram formação similar. Então a gente quis desenvolver e criar esse clube baseado em alguma pessoa que está disposta a ajudar colegas, dar suporte, eles dão cursos, né, fazem. Então, o conceito é novo, né? A gente tem nossa equipe interna de suporte que não temos, mas a gente tem esses mentores espalhados aí que são clubes. E o doutor que está dentro do Self, ele tem liberdade de escolher. Eu quero participar do clube da Luísa. Eu gosto dela, eu sei como ela pensa, tal, porque ela faz U-Plan, ela faz Complete, eu quero que ela me ensine como que é o U-Plan, como que ela aplica. Ah, não, eu gosto mais da pegada do Maurilo, que eu tive a formação como ele, uma pegada com formação da linha bioprogressiva, do Kurt, de ortopedia, então a minha comunicação e linguagem faz mais sentido. E a gente entendendo no Brasil como um todo, um gigante o Brasil, imagina quantos pensamentos, maneiras de pensar tem espalhados aí. E não tenho certo, não tenho errado. Eu dou a liberdade, daí o Maurilo tem a liberdade de falar gosto, não gosto, vamos mudar todo o seu plano de tratamento. A hora que a Thalita, como empresa, vai falar, ela tem restrição do que falar. Ela não tem, vou botar aqui entre aspas, a intimidade com o doutor e liberdade com o doutor de empresa sugerir tratamento. Mas o Maurílio e a Luísa não é empresa, eles são terceirizados, eles estão independentes, que dá essa liberdade. Então, com todo esse conceito veio o clube. Queria que vocês contassem um pouquinho, vocês já estão com o clube, né, de vocês há algum tempo, como que funciona o clube de vocês, o que que vocês fazem, como que é essa interação com os colegas, conta um pouquinho pra gente como que é isso. Meu clube, ele é misturado, tem alunos que estão em pós-graduação, alunos que terminaram há pouco a especialização, tem colegas que já usavam alinhadores e já fazia consultoria comigo de outros fabricantes e querem experimentar, né, querem ver o modelo de negócio do Self, como o Maurício falou, são muitas variáveis que ajudam, né? Essa história de você poder pausar a fabricação dos alinhadores ou fazer um ajuste de fase. Agora eu quero colocar elástico, agora eu quero remover o recorte para elástico. Então, eles ainda não têm tanta segurança porque é muita informação. Muita gente também veio dessa escola, né, de fazer o planejamento, trocar uma ideia com documentação física, modelo de gesso, e de repente tem que fazer todo o ajuste virtualmente, digitalmente, e isso gera, eu não digo nem só dúvida, mas insegurança. Quando eu vejo um enquete aí, 100% todo mundo
querendo esse auxílio, essa ajuda, é se sentir mais seguro, dizer assim, poxa, eu sou ortodontista, eu não sou cadista, eu não tenho grandes experiências em fluxo digital, então eu quero saber se o meu pensamento de ortodontista está de acordo com esse fluxo que estão me apresentando. E isso é muito bacana. Essas trocas são muito bacanas. Então, tem desde aquele doutor que coloca ali, eu não sei o que fazer no caso, eu sei que eu não sei nem anexar as imagens, e aí eu vou, ajudo, oriento, olha, isso que vocês precisam fazer. Às vezes eu falo para eles, olha, se vocês não conseguirem um contato direto comigo em tempo hábil, o pessoal do suporte técnico da Selfie, às vezes responde até mais rápido que eu. A parte mais de planejamento clínico, se vocês tiverem mais dúvidas, podem contar comigo, mas ainda assim, muitas vezes eu respondo e digo a eles, vai lá e confirma se é isso mesmo. E muitas vezes, não, você falou, já deu certo, vamos seguir adiante. E também tem aqueles casos que falam assim, olha, Luiz, eu só queria saber, como o Maurício falou, se tá certo o meu pensamento, se esse planejamento eu posso aprovar, né, se está previsível esse tratamento. Porque quando a gente fala em planejamento com alinhador, a gente acompanha a previsibilidade. Não adianta a gente querer sonhar com movimentos digitais que a gente sabe que fisicamente e biologicamente serão impossíveis de acontecer. Então, é mais essa visão que muitas vezes rola uma dúvida e eles querem só confirmar se está tudo ok, se não está ok, e a É gente mais poder... por segurança mesmo, né? Isso. A E maioria já sabe o diagnóstico, o que que tem que fazer, mas ele quer uma segurança, uma opinião de um E quer colega, é alguém isso para mesmo, de falar, um amigo. vamos, Pode vou, fazer vamos isso. vou juntos, segurar na vamos tua juntos. mão, vamos. Vamos E lá, agora Isso, vou até vamos. registrado. tô junto. É E bem agora isso. o que eu achei interessante, porque na enquete tem algumas pessoas que não fazem tratamentos com alinhador. Tinha algumas pessoas, tinha um percentual, né, Maurício? Sim, 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 Então, para essas pessoas, eu acho que é um conforto saber que quando ela enviar o primeiro caso dela, ela pode contar com a gente. Pode sim. contar comigo, pode contar com a Luísa, pode contar com outros clube owners. Porque é exatamente essa pergunta. Hoje eu recebo perguntas de como eu faço o upload da imagem, como perguntas extremamente técnicas. Sim. Então, a gente tem todo esse tipo de colega dentro do clube, né? Então, isso é muito interessante. E é legal porque você não precisa enviar seu primeiro caso sabendo tudo que a plataforma faz. A gente vai aprendendo junto. Tanto hoje mesmo, não tô exagerando, uma pessoa me procurou, uma pessoa que já estava há muito tempo no clube e nunca tinha enviado um caso. Já estavam meses sem enviar. Aí me procurou, falou, olha, eu vou enviar meu primeiro caso. Eu falei, então vamos ver, deixa eu entender. Aonde você está? Ah, eu estou nessa situação. Então vamos agora partir para essa. Você já colocou em mentoria, agora eu vou dar uma olhada. Explico que eu não tenho acesso aos casos. Isso é uma coisa bem interessante de contar. A gente não tem acesso a caso de ninguém. Eu não sei quantos casos o doutor tem, quantos ele deixou de ter, quantos ele finalizou. Eu só tenho acesso aos que a pessoa compartilha comigo, né? Então, eu falo, olha, não adianta você me perguntar assim, se você não compartilhar, eu não tenho acesso, ninguém tem acesso. Então, Só para alinhar, Murilo, é, desculpa, só para alinhar, pode existe falar. um botão, para quem não sabe, dentro da plataforma tem um botão, a hora que tem um caso ali, Uhum. mentor. Aí você clica o botão ali, aquele caso, com toda a documentação, prescrição, tudo que você escreveu, o planejamento virtual vai ser compartilhado com o mentor. Daí o mentor tem a visão, Acesso. e ali tem o Aí, chat, e ali você pode aí, escrever o que você quiser. aí que a gente tem acesso, porque antes eu não sabia nem que esse paciente existia, né? E aí eu falo, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer primeiro, enviou, tá? Então antes de se aprovar, vamos aprovar juntos primeiro, até para a pessoa saber a dinâmica se ela está em dúvida, saber a dinâmica das fases, de como pede, quantos alinhadores por fase pedir, como que vai sair isso aí, quanto vai custar. Então tem muitos que ainda estão nessa fase. Então, para quem hoje está vendo aqui o Web Hour e não colocou ainda nenhum alinhador, pode
ter certeza que se começar com o nosso sistema, ele vai ter alguém para ensinar os primeiros passos. E se por acaso, uma questão, se por acaso você não escolheu nenhum clube, você vai clicar botão mentor lá, você não está dentro de clube nenhum, você apresentar dentro do mentor, esse caso vai ser compartilhado com a nossa equipe de suporte clínico. Então, E também vai tem dar um um ótimo suporte. suporte. Sim, Sim. tem um suporte. Ah, não, eu prefiro tal fulano. Então, tem a liberdade de mover, escolher, não tem pagar, Exatamente. não tem nada disso, né? Você tem liberdade de escolher. O doutor também pode falar, olha, eu estou no clube da Luísa, mas agora eu quero ir para o clube do Maurilo, quero Sim, ouvir a Sim, opinião dele nos casos, então não tem nada congelado, é né? isso daí. É isso daí. Tem, acho que a palavra liberdade em todos os aspectos, para você tratar um caso, para você ir para fazer, eu acho que a gente tenta cuidar dessa palavra com isso daí dá muita tranquilidade e segurança para o doutor. Ele tem liberdade de parar um caso quando ele quiser, ele tem liberdade de voltar a esse caso, ele tem que compartilhar, ele pode ter liberdade de tirar um attachment no meio do caminho, botar um attachment, quer dizer, ele pode fazer N coisas que Os ajustes de fase. ajuste de Os fase. ajustes de fases, ajustes são espetaculares. Por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com o doutor e o tratamento iniciou com um plano anterior, levantamento de mordida. Corrigiu o plano anterior, se está incomodando, então tira, tira. Sim. tira. Vamos fazer Na esse ajuste. Quanto que próxima isso vai fase custar? Quanto que isso vai me custar? Nada. Nada. Vai vir no próximo, já vai vir 100. Então vamos lá, abre aqui, ajuste de fase, solicita dessa forma. Ela pegou, fez, e o próximo vai vir sem os planos anteriores, sem os recortes, pequenas alterações. Então, assim, isso é espetacular, não tem nem o que se falar. Acho que a gente está legal. respondendo o tema, né? Quais foram as mudanças, né, na minha clínica com os alinhadores self? Acho que é a Ah, liberdade, né? Com certeza, não, mas Sim, né? isso daí fui eu que falei, não vale, não vale, Thalita, não vale. Essa pergunta a gente não fez, aqui é só um aquecimento, daqui a pouco a gente vai fazer para eles qual foi a grande Né? mudança no consultório deles. A gente não fez essa pergunta ainda. Não vamos à liberdade, não é só isso, não, quero ouvir de vocês. Mas só para evoluir aqui, tem uma pergunta da Márcia Figueiredo, né, um comentário, né? Ela perguntando se o self possibilita o ortodontista mudar o 3D, a posição dos dentes, ou só solicitando. É, essa é uma pergunta que eu ouço em todos os eventos, a gente vai e apresenta. Mas, Maurício, a gente começou esse projeto, então vou detalhar e contar para vocês. É, é um projeto que vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. No projeto de evolução, tinha um momento de eu colocar o 3D, o momento que você ia poder fazer a movimentação dentária. Só que dentro dessa evolução do projeto aconteceu algo que não estava nos planos, que foi a Gente, oficialização da Angel, né? A Angel comprou a Adtech, e a Angel Orthodontics é, quem não sabe, a segunda maior empresa de alinhadores do mundo. A tecnologia deles assim é de babá, de software e de tudo mais. Então, parou de fazer sentido a gente desenvolver o software que pode ser substituído em breve por um que tem todas as ferramentas e mais ainda. Então, era um esforço muito grande para algo que vai ser substituído em breve. Então, a gente tomou a decisão de, por enquanto, não trabalhar nisso e provavelmente, eu estou botando provavelmente tudo, porque nada é 100% sacramentado nesse mundo, tudo pode mudar, mas o caminho é provavelmente a gente vai ter o software da Angel dentro do Self. Então, com 3D, com tomografia, com etc. Coisas aí bem interessantes. Só para pontuar vocês. E aí volta a questão da solicitar por escrito, né? Você conversa com o técnico, solicita por escrito, fica fica aquém, às vezes, do que você gostaria, principalmente aquele que está acostumado. A Luísa já correu, foi lá tentar mexer no software justamente porque faltava a angulação X do lateral. Sim. Fica mais difícil a comunicação, mas eu fiz alinhadores até 2015, até 2013, sem... Não, 2015.
sem fazer modificação. Até 2015 é tudo por escrito. E eu vejo meus casos e Era funcionava, em ficava bom. inglês, não era em português. Não era nem português, né? Não, a gente fazia tradução, mas você podia escrever em português e a gente traduzia. Então, e funcionava, e ficava bom. A hora que a gente acostuma, daí você vai lá, acostuma com 3D, é claro que você vai precisar de mais mudança se você não tem o 3D, mais comunicação para te. Ah, que o Maurício tem muito doutor que não mexe 3D. Sim, Sim, sim. sim. Eu diria até de forma segura que a maioria não mexe e não gosta de mexer. Por quê? Prefere que o do técnico faça, ele faça o comentário ali, o técnico faz de forma mais rápida. Então, é a questão do learning. Imagina você aprender a mexer no 3D. Não é eu pegar, te entregar o software e você sai mexendo. Não é assim que acontece. É aos poucos, né? Isso é E aí tem um interessante. comentário aqui, ó, do Fábio Kloster, nosso parceiro. Falo bastante com ele, ó. Liberdade significa muitos degraus. A parceria é a vontade de evoluir, contamina positivamente a gente. Parabéns. Isso, modifiquei minha vida e minha clínica. Obrigada, viu, doutor? Olha, o Fábio Pelo Costa seu já falou aí o que modificou na clínica o dele. selfie. Agora vamos fazer a pergunta para eles, né? Agora Vamos. a gente já fez um esquenta, foi só esquenta esse bate-papo. Quero saber o que mudou, o que era a sua clínica antes do selfie, o que mudou, o que você enxerga diferente hoje em dia, né? Então, fizemos só um pequeno aquecimento, né? Tá ali tanto. Sim. Não vale a liberdade. Não, Olha, pode falar o que eu, quiser, pode liberdade, tem liberdade de Eu falar olha, o que quiser. a liberdade e o protagonismo no tratamento, você conseguir fazer alterações, isso mudou muito. Eu vou dizer para você, para o ortodontista, isso mudou. Mas para a clínica, eu acho que a pergunta, eu tenho uma outra resposta. A clínica voltou a ser o ator principal. A Então, a marca. pessoa está começando a procurar a clínica, não o produto. Então, a pessoa veio. Essa foi a mudança na clínica que eu estou sentindo. Na hora que a pessoa vê um produto de qualidade, uma coisa bem feita, um negócio bem apresentável, né? Uma, e a gente consegue passar isso para o paciente começa a vir atrás de você novamente, né? Então, a minha clínica voltou a ser o ator principal, não é mais o coadjuvante, né? Então, acho que essa foi a principal mudança. Para o ortodontista, um monte de coisas. Aí eu posso falar, o que mudou para o ortodontista? Maurílio, é uma coisa. Agora, o que mudou para a clínica, eu acho que isso foi o básico. As cases personalizadas, tudo voltou a ser como era antigamente. Você entregava pro seu paciente, quando você entregava o seu aparelho fixo, um, nós fazíamos, muitos de nós aqui, entregávamos um kit com toda a personalização da clínica, certo? Porque nós éramos os principais. E depois isso gradativamente veio diminuindo, veio diminuindo, veio diminuindo, aonde a clínica deixou de existir. O seu nome, o doutor Maurílio deixou de existir. Ele voltou agora a existir, está voltando a existir. Então, isso eu acho que foi a principal mudança. Para o ortodontista, foram outras coisas. Agora, para a clínica, eu acho que isso foi a minha principal mudança. Legal, Então, legal, muito bom. Perfeita a colocação, Maurílio. O É. que é que acontece? Antes do selfie, eu ficava muito dividida com o paciente, inclusive questão de custo mesmo de tratamento. A gente sabe que alinhador, de um modo geral, é um produto mais caro do que fazer um tratamento com aparelho fixo. E muitas vezes eu sabia que eu ia obter melhores finalizações com alinhador, mas o paciente, por uma questão de custo, até falava, não, mas eu vou optar pelo fixo. Isso me frustrava bastante. A partir do momento que eu posso entregar um produto onde eu tenho total protagonismo, que tem toda essa flexibilidade de eu poder pagar pelo que realmente eu estou usando e, consequentemente, o meu paciente também, ele vai custear o que realmente ele vai precisar. Isso mudou completamente a minha rotina de clínica. Eu virar para ele e falar, olha, vamos fazer com alinhador, porque eu vou te mostrar aqui, por A mais B, que o custo vai ficar tal qual
ou até um pouco mais barato, acontece. Porque quando a gente pensa em dispositivo fixo, a gente pensa também em muitas outras mecânicas auxiliares que, em algumas situações, com alinhador, não seria tão necessário. E com isso a gente consegue fechar o tratamento com o que a gente acha mais adequado. A qualidade do alinhador do Selfie, o plástico, ele tem entregue uma leitura de resultados, ou seja, uma previsibilidade muito boa. Então, hoje eu olho para o meu paciente e falo, olha, eu vou tratar com alinhador Selfie. Eu escolho. Não, é como o Maurício falou, não vem atrás de um produto. Eu escolho. Eu digo, olha, eu vou começar com um bracket aqui, a gente vai fazer algumas movimentações, mas depois a gente vai colocar o alinhador. Então, eu sou o protagonista. No plano de tratamento. Isso não tem preço. Eu achei muito legal a colocação de vocês e a gente não combinou. Vocês dois, né? O Maurilo botou a palavra protagonismo e a Luísa botou protagonismo e a democratização, o acesso, né? E esses são os dois pilares que a gente trabalhou no desenvolvimento. Quando a gente senta, debruçou no projeto, a gente, da onde que vem? Qual que é a essência? Vamos olhar primeiro o feedback do mercado. O que o mercado fala? O mercado falava que o doutor estava sumindo. Aquilo que o Maurício falou, o doutor estava sumindo. Os doutores estavam com medo do futuro. As empresas vão tomar conta. E a Auditec, uma empresa de 33 anos de ortodontia, na época tinha 31, né? Quando a gente começou a discutir isso, 32, 30, 31, 31. Quando a gente começou a discutir isso. E a questão é, o doutor está perdendo sua força e a gente não pode chegar uma empresa novamente botar a empresa super forte e o doutor deixar ele de lado. Então, isso foi um dos pilares. Vamos desenvolver? Vamos, mas a gente vai botar o doutor ao nosso lado, não vamos botar abaixo. Então, protagonismo. E o outro ponto que chegava para a gente também no nosso feedback era acesso. Né? Por que você não trata? É caro. Por que você não trata? O paciente não consegue pagar. Ah, eu não tenho perfil de paciente. Então, não adianta entrar com um produto que eu vou fazer igual às outras empresas, que eu vou deixar o acesso mais difícil. Vamos trabalhar de forma... E a gente trabalhou muito concentrado para deixar esses dois pilares bem evidentes. E eu gostei demais, sem combinar com vocês, os dois ressaltaram esses dois pilares aí, que foi muito legal, muito bom mesmo. Olha, a gente tem uma perguntinha aqui, ó. O que podem dizer da experiência utilizando em adolescentes na questão adesão ao tratamento, comparando fixo versus alinhadores? E aí? Olha, meu público, ele tem tido uma aceitação, vamos falar assim, 80% colabora, usa, faz as trocas no período correto, a gente não tem tanta perda de adaptação do alinhador em boca. Sempre tem, né? Aquele paciente que é mais desleixado, esquece de usar. E aí até ter a opção de pausar a fabricação dos alinhadores, porque aí eu dou meia volta, retorno o uso dos alinhadores, deixo por mais tempo, né? Espero dar o resultado desejado, e aí eu libero a fabricação da próxima fase. Não só adolescente, tá? Adulto É. tem muito adulto também que tem o mesmo comportamento. Eu vou falar que o melhor público são as crianças, eles são super adeptos. Tudo que a gente fala, Eu ia eles falar isso agora, eu ia eles falar isso. não Sim. têm, Impressionante. mas aí quando entra na casa dos 15, 16 em diante, sempre tem aquele paciente que dá um pouco mais de trabalho, e a ferramenta de pausar tem me ajudado bastante a não alterar o meu cálculo de tratamento. Legal, muito bom. Eu acho que essa é a resposta. Depende muito do paciente. Você tem aquele paciente super cooperador, que é um adolescente, uma criança, e tem um adulto que não é cooperador. Então, acho que não está na idade, acho que está no paciente. Vou dar dois exemplos. Eu tenho um filho de um amigo, porque se for para dar errado, é com o filho do amigo ou é no CRO positivo, um Ou no amigo parente. dentista. Né? E eu falo com ele, eu falo, olha, eu vou mentir para sua mãe hoje, que você usou. Vai ficar só entre nós. Tá bom? É assim que eu falo com ele.
Mas, cara, tua mãe vai matar a gente. Vai me matar e matar você. Então, eu vou mentir para ela hoje. Eu vou dizer que eu troquei o seu alinhador. Aí você vai usar mais uma semana aqui. Eu vou ajustar algumas coisas para a gente conseguir continuar. Pra você ter ideia do nível de conversa que eu tenho com ele. E, em contrapartida, eu tenho meu filho. Meu filho tem 12 anos, vai fazer 13. Eu não preciso pedir para ele usar. Toda hora ele está lá, escova, coloca tudo. Meu filho, por exemplo, meu filho é esportista, joga polo aquático. Não tem como ele usar um aparelho fixo. Só que eu não preciso. Não preciso pedir para ele usar. E no filho do meu amigo é essa história. Então vai depender muito do paciente. Como eu tenho pacientes adultos que chegam jurando para mim que usaram, sei que não usou. A gente sabe. Aí ele fala: não, usei, que é isso, não, usei tal hora, eu dormi, acordei, aí fui para academia. Conta uma história muito bonita, mas é tudo mentira, entendeu? Então não tem como, não tem como. É muito legal. A primeira vez que eu, né, ouvi discussão sobre adolescentes foi 2008, 2009. Porque o conceito do alinhador foi estético, era o apelo para o adulto tratar, né? Tudo fixo, tudo, vamos dizer, estável, aquela oclusão estável, vamos movimentar dente. 2008, 2009, primeira vez que eu vi, pessoal, estamos aí com a ideia de trabalhar com adolescentes, tal, 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 eu botei a mão na cabeça, aí vai dar zica, né? O adolescente não é bom colaborador, tal, tal, tal. E o que aconteceu? Nos surpreendeu a colaboração dos adolescentes. E depois, mais para frente, quando a gente ouviu falar começar a trabalhar com criança, já era 2013, 2014, vamos trabalhar 2015, eu acho, eu estava mais para frente. 2015, 16, vamos trabalhar com criança. Daí, criança, estou falando em edição mista. E não vai dar certo, né? Aquele preconceito nosso, né? Que criança perde. E a gente foi justamente surpreendido novamente. A colaboração de criança, como a Luísa falou, é muito grande. Tem um paciente ou outro, é claro, mas a colaboração, imagina, se o paciente, uma criança, consegue usar um aparelho removível, com acrílico, aquele negócio grande, que atrapalha dicção, fala, tudo. Eu super Imagina a facilidade que não é usar um alinhador, né? E, e nos surpreendeu também os resultados clínicos com o adolescente, como evolui muito bem, né? O trabeculado ósseo, metabolismo de criança, você troca mais rápido os alinhadores, você aprende a trocar mais rápido. Esse Então, é um argumento que eu uso, viu, sim, Maurício? Que às vezes sim. chega o pai e a mãe e fala, ó, nem me fala de alinhador, porque meu filho é aquela confusão, não cuida de nada, não vai ter responsabilidade, vai esquecer, vai perder. Aí eu falo, então, tudo bem, vamos fazer com fixo, e aí vamos fazer o cálculo, eu vou precisar trocar X fios, cada fio vai ter que ficar X tempo, então vou levar aí de 8 a 12 meses para tratar. Se for com alinhador, eu vou usar aí 14 pares de alinhadores, e se você usar muito bem, a gente vai trocar por semana, são 14 semanas, aí eles falam, o quê? Um terço do tempo? Não, mãe, eu vou usar, eu uso direitinho, e isso é muito bacana. Voltando à pergunta aqui do Fernando, que é interessante, uma dica para adolescentes. O medo, né? Muitas vezes o medo é do pai, né? Será que o meu filho vai usar? Não vai usar? Eu vou pagar por isso? Então, para deixar o pai seguro, qual que é a abordagem que você faz? Você fala assim, vamos tratar com o alinhador? Se por acaso ele não colaborar, a gente tira o A gente alinhador e põe o pausa. bracket, fica tranquilo. E aí, como que funciona aquela ameaça que nem o Maurilo chega ali, conversa de baixinho, ele poderia falar, ó, você não está usando direito, eu vou botar ali bracket em você, hein? Usa direito aí que eu vou botar bracket. Você trabalha também com esse lado aí. Eu falei muito isso para adolescente já. Já fiz essa proposta para pai, muito. Primeiro, os pais têm a tranquilidade. Poxa, ele vai me entregar o resultado, seja de uma maneira ou outra. E o que eu vejo? O paciente que se compromete, quer, você identifica que o adolescente quer aquilo. Ele não vai querer bracket, então ele vai se esforçar, ele vai tomar cuidado. Então eu sugiro colocar para todos os adolescentes já falar isso. Põe ali com uma penalidade, não usou, é bracket. E aí você finaliza com bracket, se for o caso, né? E aqui entrou mais uma pergunta interessante da Patrícia. Ela pergunta quanto
tempo vocês trocam os alinhadores self em adultos? Essa é uma pergunta bem interessante. Outro dia, entre os Clube Owners, a gente estava batendo um papo, foi muito interessante esse bate-papo aqui, mas, por favor, fiquem à vontade aí de responder. Olha, eu vou responder para ela o que eu faço com adultos, independente do sistema, eu não troco em menos de 14 dias. 14 dias, 2 semanas, eu acho que a probabilidade de você dar tempo da pessoa utilizar, dá tempo do alinhador responder, você dá tempo para a pessoa falhar um pouco na utilização, e aí naquelas 2 semanas você vai ter um resultado eficiente para você trocar ele, independente do sistema, não é com alinhador self que eu estou falando de qualquer sistema de alinhador. Eu acho que eu não trocaria de adulto menos de 2 semanas. Essa é a minha opinião. Você nunca trocou em menos tempo? Sim, já troquei, mas tive melhores resultados trocando em 2 semanas, né? Refinamentos que realmente eram refinamentos, porque o refinamento, quando você usa a mesma quantidade de alinhador, não é refinamento, é retratamento, entendeu? O refinamento é você usar pouquíssimos alinhadores para finalizar. Isso é refinamento, né? Então, eu tive uma diminuição bem grande quando realmente consegui entender que a gente tem que respeitar uma velocidade de tratamento. Essa velocidade não é você que determina, né? É a biologia, é o paciente, a utilização. Eu acho que isso é por isso que eu troco sempre de 2 em 2 semanas. Legal. Eu sou um pouco mais ousada. E isso também vai muito do comportamento do paciente. É. Então, se o paciente ele é super colaborador, eu inicialmente peço para trocar com 14, 15 dias, falo para eles, vamos tentar migrar para 10 dias, e a depender da complexidade ou da quantidade de movimento e de quantidade de dentes envolvidas, qual dente, qual movimento, eu consigo reduzir até para 8 dias as trocas, e tendo resultado e também fazendo refinamento, que é refinamento, e não retratamento. Porém, em determinado momento, eu achei que o paciente não está colaborando, esses 8 dias não está legal, eu volto totalmente, vamos usar de novo 14, 15 dias, e se for o caso, vou manter assim até o final. Como também criança, eu tenho criança que usa 10, 12 dias, até 14 dias o mesmo alinhador, porque não tem uma grande colaboração. Eu tenho um paciente que fala, eu não vou conseguir usar o dia inteiro. Então, eu falo, troca com 3 semanas. Né? Eu acho que depende Você muito não também da vai movimentação, né? pressa de resultado, porque se você não quer se comprometer a usar o dia inteiro, as 22 horas mínimas, então vamos esticar o uso aí, deixar isso super bem adaptado antes de pensar em mudar para o próximo alinhador. E, assim, é muito variável, muito variável. Durante Isso o projeto do piloto, eu tive uma paciente que ela chegou a mudar com 6 dias. Eu colocava a mão na cabeça e falava, gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas ela tinha pressa, ela queria ver, e funcionou, tá? Era um apinhamento que eu não acreditava que ela ia conseguir trocar. Mas ela conseguia, depois eu fiz radiografia de controle, deu tudo certo. Mas, assim, isso é muito individual. Muito... Até da complexidade mesmo da movimentação Eu ortodôntica. acho que Não depende é muito só a da idade, complexidade. não é só a idade, não é só o tempo de uso, né, a colaboração, mas a complexidade da movimentação em cada caso que vai determinar aí essa velocidade de troca. Não é muito arriscado a gente falar que tem que ser aquilo e acabou. Não, acho que dá para a gente flexibilizar bastante. Isso é legal, né? Uma pergunta que fazem bastante para mim, né? O que o Self recomenda a troca, né? O Self não recomenda. Acho que cada profissional tem a liberdade de escolher o que você quer. Você quer trocar de 7 dias, 10 dias ou 2 semanas? A decisão é do doutor. Daí fica pensando, mas poxa, vocês não falaram que vão mandar os alinhadores de 3 em 3 meses? Como que eu faço as trocas? Então, você na hora que aprova um tratamento, você decide com que velocidade você quer trocar. E nada impede de, antes de receber a próxima fase, você mudar.
eu Tá. recebi aqui, estou trocando de 2 em 2 semanas, eu quero receber a próxima de 10 em 10 dias e na próxima de 7 em 7. Então você tem liberdade de desenhar o fluxo que você identificou que o paciente não é um bom colaborador. Estou trocando de 10. Ah, não, muda para 2 semanas. E outra coisa, paciente não foi colaborador, vou ter que deixar mais tempo. Só que eu vou receber os alinhadores, vai começar a acumular alinhador no consultório, tem um botão de pausar. Eu pauso o tratamento, seguro o tratamento evoluindo. Quando o tratamento está ok para eu receber a próxima fase, eu libero. Aí entra em fabricação. Então é um esforço enorme de a gente desenhar todo esse fluxo aí, que realmente dá uma maneira, uma visão diferente do ortodontista trabalhar. Aqui uma outra coisa, teria como relatar, aqui quem pergunta é a Fernanda também, teria como relatar tratamento de alinhadores na terceira idade, né? Você tem experiência com terceira idade com alinhadores? Vamos lá, vamos definir essa idade aí da terceira idade, Maurício. Vamos botar 60 plus. Vamos botar 60 Sim, plus, que já pode estacionar vaga de shopping, né? Preferencial. Vamos botar assim. tem um Eu acho que paciente, Sim. sim, né, na terceira idade, né, casos mais simples, casos mais complexos, e aí para esses pacientes eu troco um pouco mais devagar, mas tenho tido excelentes resultados. exato, controle periodontal, eu vou falar para você, é mais fácil uma higienização com alinhador do que com aparelhos fixos, né? Se você fizesse controle, tem Isso. osso, se movimenta com 100 anos, 200 anos, né? É isso daí. Por exemplo, provavelmente tem pessoas com 30, 40 que não podem fazer nenhum tipo de movimentação, porque o periodonto tá, não está apto para receber esse tipo de movimentação, né? Então, acho que não depende muito do controle periodontal do paciente. Eu tive experiências bem interessantes com paciente de terceira idade, né? Muitas pessoas que tiveram, né, vamos dizer, falta de oportunidade de melhorar o sorriso quando eram mais jovens. Eles chegam na terceira idade, estão aposentados, estão em outra fase, e falam, vem cuidar do meu sorriso, né? Isso é muito legal. Não vejo diferença alguma no tratamento adulto regular. Eu, no meu dia a dia, eu pontuo, a única coisa é isso. Eu nunca vou trocar menos do que 2 semanas. 2 semanas é o padrão. São pacientes bem disciplinados. Eu acho que funciona muito bem. E outra coisa, a gente tem que botar na cabeça é o seguinte, eu na faculdade eu só aprendi um tipo de tratamento correto. Todo mundo finaliza em classe 1, com o lado de levantamento, balanceio, canino, protrusiva, alivio. É assim que a gente aprendeu na faculdade. Entretanto, na vida real, um paciente com 78, classe 2, você vai corrigir uma classe 2? Não, né? Não, né? Plante no meio do Não, caminho, não vamos fazer um tratamento de 2 anos, né? Muitas Né? vezes o foco é um segmento anterior, uma melhoria do segmento anterior. Ético. Ah, mas e a estabilidade? Vai botar uma contenção fixa, mesmo uma sobressalência um pouco aumentada, mas você vai fazer um tratamento pontual, 6 meses. Eu não posso pegar e seguir o livro e falar que é 6 chaves de Angel de Andrews que eu vou finalizar esse caso. Não, não vai. Adequar na necessidade específica do paciente, né? Minha visão, né? Eu já tive vários tratamentos paciente de terceira idade e flui super bem, super bem. Poxa, pessoal, já passamos do horário, agora levei um Passamos. susto. Passamos São do horário pouquinho. aqui, geralmente a gente finaliza pontual, passamos Dois. um pouquinho. Foi boas perguntas aqui, bem interessante. Tem alguma pergunta adicional, Thalita, que você quer Não, explorar os dois aqui? Acho que a foi gente bem tinha que ter feito a interessante. pergunta, eles responderam já. Eu acho que a próxima rodada é pedir para cada um apresentar seus casos clínicos aqui, Legal. né? Acho que vai ser o ano que vem a gente vai fazer umas rodadas dessas aí de caso A clínico, né? Acho que Luísa vai ser das muito legal. crianças, que eu acho que é muito importante a gente falar, o pessoal tem muita dúvida. É Já isso está aí. convidada. obrigada. É isso daí. Bem, é, muito obrigado, Maurilo, Luísa. São Obrigado. parceiros nossos, né? Eu gosto Ah, muito de encontrar vocês, conversar. A oportunidade de a gente conversar hoje foi muito gostoso e sempre é muito rico, porque vocês
vestiram a camisa comigo lá atrás, né? Vamos junto nisso daqui, vamos desenvolver, a gente está com um projeto aí desenvolvendo e tem muita coisa para acontecer, isso é muito legal. Então, fico muito feliz de vocês estarem conosco e muito agradecido novamente por bater um papo aqui com a gente. Obrigada, viu, Obrigado aí, pessoal? Maurício. Boa Obrigada. Obrigado, noite, Thalita. viu? Obrigado. Foi ótimo. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau. Obrigado.